Com um hype gigantesco de solo leveling, muita gente anda se perguntando se o Sung seria capaz de derrotar personagens como Saitama, Goku ou até o próprio Gojo numa porradaria franca. E é desses dois que vamos falar hoje. Será que Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da era moderna, venceria Sung Ji-woo, o monarca das sombras? O 10º caçador da Coreia de Rank S? Bom, e é isso que vamos descobrir hoje. Só que antes de tudo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E agora, sem mais delongas, senhoras e senhores, bora! Um ponto importante para deixar a luta mais justa, já que o universo de Solo Leveling ele é bem mais poderoso, e a versão atual do Sung no final de Solo Leveling, até no Ragnarok, o Sung se tornou meio que um deus já. Aí nem seria uma luta justa pro Gojo, então vamos pegar o Sung do arco atual do anime, que ele chega até o nível 100. Bom, de início vale ressaltar os poderes de ambos, e começando pelo Gojo, ele é o único em 400 anos em ser o portador dos 6 olhos e o infinito ao mesmo tempo. Os seus 6 olhos se consistem em fazer o Gojo entender a energia amaldiçoada de uma forma muito mais detalhada e limpa. Todos os sentidos humanos têm um limite que o Gojo não tem, por isso ele consegue enxergar coisas tão detalhadas das outras pessoas, e isso faz ele ter um controle praticamente absoluto da sua própria energia. E agora sobre o infinito, o Gojo tem duas técnicas, que é o vermelho e o azul. E o vermelho se consiste em repelir o alvo ou objeto, e enquanto o azul atrai a pessoa ou objeto até ele. Agora sobre o Mugen, ele funciona como uma barreira que faz o Gojo ser praticamente intocável a qualquer pessoa ou objeto que tente encostar no Gojo. E quando esse ser ele toca o Mugen, ele é praticamente desacelerado de forma infinita. E sobre os poderes do Sung Ji-woo, ele é um necromante que após derrotar um oponente do mesmo nível ou de nível inferior, ele consegue transformar eles em um dos seus soldados das sombras, que aliás podem ficar mais fortes juntos com o Sung. E além dessa habilidade, ele tem o seu fator de cura, a sua super força, super velocidade, a sua super agilidade, a sua telecinese, que é a mão do monarca, e ele pode ficar praticamente invisível, né? Claro que eu não posso deixar o sistema de lado, já que é o poder principal dele. A lista de habilidades do Sung é bem longa, mesmo só no anime, então preferi destacar só as principais mesmo. O primeiro ponto que todo mundo deve querer saber é se o Sung, ele na verdade não consegue ultrapassar com ataques físicos, e mesmo se usasse as suas sombras, não adiantaria de nada contra o Mugen. Mas tem um ponto interessante, é que na luta do Gojo vs Sukuna, o Sukuna teve que criar um tipo de ataque que é projetável em vez de ser um ataque lançado. E sim, meus amigos, o Sung tem uma habilidade que é projetada, que é telecinese, e ela se consiste em manipular a energia sintética de um objeto ou pessoa, e ela é uma força projetada no alvo em vez de ser exercida até o alvo, tá ligado? Aí sim o Gojo poderia perder se o Sung tivesse poder do monarca e segurar a cabeça do Gojo. Aí tem até como o Sung vencer, que é fácil o Gojo se teletransportar. E agora sobre força física, aí eu diria que o Sung ele é mais forte nesse quesito, talvez em velocidade também, mas o Gojo conseguiria acompanhar através do azul, e acredito, cara, que o vermelho não iria causar muito dano nele, já que ele pode se curar ou então ele pode fugir, né, que no caso seria desviar, né. Só que aí entra dois pontos bem problemáticos pro Sung, que é o azul máximo e o vazio roxo. Se o Sung for pego pelo azul máximo, aí na minha opinião ele já seria fatality, e se um vazio roxo acertar ele, aí eu não creio que iria matar ele já de cara, só que eu acho que deixaria ele bem ferido, mas acho que não iria matar não, por causa que ainda mais que o roxo dele foi bem nerfado, né, em Jujutsu, então ele pode também se desviar também, tá ligado? Que também não é algo, acho que muito complicado pra ele não, então né, não sei. Só que entretanto, se o Gojo expandir o domínio dele, aí meus amigos, aí o Gojo conseguiria vencer ele através da expansão de domínio, que pelo menos o Sung atual não tem nenhuma habilidade que seja capaz de resistir ao vazio imensurável, ou colocar o Sung atual. Com certeza o Gojo seria massacrado em segundos, com certeza essa vitória aqui sai nas mãos do Gojo. Bom gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam aí, e bom, é isso, falou e fui, tamo junto.